Quem esteve aqui semana passada na aula do pastor Oswaldo? Então vamos lá, o que vocês aprenderam? O que vocês aprenderam domingo passado? Não aprenderam nada? Revelação, profecia. O que é profecia? Profecia é Sport Bet. Palmeiras hoje vai ganhar de quanto? 1-0, 2-0, é isso? Profetize. Profetize. É isso aí, é isso aí. Vocês viram que essa palavra está tão vulgarizada? Se você descer a Imigrantes, tem um quadro enorme. Profetize. Sport Bet. Não é isso? Negócio grande. Então parece que a gente acaba perdendo um pouco o sentido de algumas coisas, né? De sagrado, né? Daquilo que é santo, daquilo que é verdadeiro. Então vamos lá, vamos tentar recapitular todo aquilo que a gente está vendo, né? Que está travando aí, não está indo. Será que é pilha? Lembra disso? Isso vocês têm que saber. Qual é a obra do Espírito Santo na minha vida? Primeira coisa que o Espírito Santo faz? Conversão. É impossível você aceitar Cristo, ser do Senhor, se não for através do quê? Do Espírito Santo. Depois que o Espírito Santo me leva a receber a Cristo como o Senhor da minha vida, o que ele faz? Batiza. O que é batismo no Espírito Santo? A minha entrada onde? No corpo de Cristo. Não é batismo nas águas, não é batismo nas águas. Se você não for batizado no Espírito Santo na Igreja Batista, você não pode ser batizado nas águas. Sabia disso ou não? Quem não for batizado no Espírito Santo na Igreja Batista não pode ser batizado nas águas. É diferente das outras, que você tem que batizado nas águas para ser batizado no Espírito. Aqui é o inverso. Porque sem batismo no Espírito Santo, o que você não tem? Salvação. Se você não foi batizado no Espírito Santo, você não é salvo. Você não faz parte daquela igreja. Primeiro, para entrar nessa, você tem que entrar naquela. Você tem que entrar naquela igreja do céu. Dos santos de todas as épocas, desde a época de Adão e Eva. Se você não fizer parte dessa igreja, você não pode fazer parte dessa igreja. Isso é um princípio batista. Sem salvação, não tem como ser membro da igreja batista. Por que a gente faz pública profissão de fé? O que você tem que falar na pública profissão de fé? Se você falar que você tem dúvida, se você falar que você não crê em Jesus, se você falar que você não tem certeza da salvação, você pode ser batizado nessa igreja? Não. Não pode. Ok? Eu não sei se vocês sabem tudo ou se vocês não sabem nada. Os meus professores falavam que quando os caras olham assim para ele, de duas coisas. Ou sabe tudo, ou não sabe nada. Como é que é? Vocês sabem isso? Tudo bem? Alguma dúvida com isso? Eu não vou bater em ninguém. Então, vê só. Eu não sei se isso vai acontecendo assim, um dia, 2... E tudo isso acontece concomitantemente. Nossa, concomitantemente. Alguém pode explicar o que é concomitantemente? O que é concomitantemente, professor? Nossa, que é isso? Ao mesmo tempo. Isso é a obra do Espírito Santo na minha vida. Então a gente tem que entender o que é ato e o que é processo. Ato, conversão, batismo no Espírito Santo, selo do Espírito Santo. O que é selo do Espírito Santo? O que é selo? Certeza da salvação. Eu fui selado.
Ou seja, eu tenho a comprovação, eu tenho o selo do Espírito Santo. Depois, o que acontece? O fruto do Espírito. E o que é o fruto do Espírito? O que é o fruto? Capacidade de viver a vida cristã. Se eu não tiver fruto, eu não vivo a vida cristã. Aquilo que nós falamos lá, né? Que o judeu e o islâmico, ele não consegue entender esse padrão elevado de vida cristã que a gente tem que ter. E sabe por que também eles não conseguem entender esse padrão elevado de vida cristã que a gente tem que ter? Porque eles não veem isso em muitos cristãos. Porque o que eles entendem de cristão é o seguinte, é o ocidental. Ocidental para o oriental é cristão. Como nós, quando nós vamos para o Oriente e nós vemos qualquer um de burca, todo mundo de burca, o que é? O que é? Muçulmano, e não é. Eles não conseguem entender. Eles não conseguem entender nós, ocidentais. Como que vocês falam de amor? Como vocês falam que vocês seguem os princípios de vocês e vocês cobrem juro? Usura. O Rabino falou isso. Vocês cobram juro. Gozado que eles falam isso, eles são donos dos maiores bancos do mundo. Citibank, Safra, é tudo de judeu. Mas eles falam da gente. Eles não conseguem entender a nossa forma de viver. Eles não conseguem, por exemplo, eles não conseguem entender como que as pessoas não se rebelam morando em favelas. Não conseguem entender. Só que quando você vai no Egito, o Egito é mais terrível do que muitas favelas do Rio de Janeiro. A cidade do Cairo tem 30 milhões de habitantes, sendo que 28 milhões moram em favela. Os afluentes do rio Nilo, você não enxerga a água. O que você vê é a garrafa PET. De tão nojento que é aquilo. É nojento. E é o Egito. O fruto do Espírito. Se eu não tiver o fruto do Espírito, eu não vou viver a vida cristã. E aí ele me dá o quê? Dons. Por que ele me dá dons? Por que eu preciso ter dons? Para viver na igreja. Para edificar e ser edificado. Porque senão eu ficaria com o fruto e somente o quê? Desfrutaria disso para mim. Eu não abençoaria vocês. Então, quando eu tenho dons, eu exerço o fruto do Espírito para abençoar a vida de vocês. E aí eu tenho que viver aonde? Na plenitude. A plenitude do Espírito Santo é processo. Até o 5 é um ato. É algo que o Espírito Santo faz. Sei imediatamente, eu não sei quando isso acontece. Tá? Mas eu sei que com a conversão vem um kit Espírito Santo. Vem tudo isso, ok? E aí nós vimos já a questão dos dons, né? Entendemos a diferença entre dom e talento. Diferença de dom e talento. O que é dom? Talento a gente nasce com isso. Vamos pegar o Eltinho aqui. Vocês acham que o Elton tem talento ou tem dom? O que você acha, Fernandinha? Talento, né? Talento? Você tem talento ou você tem dom? Eu devo ter nos dois em alguma coisa, mas preciso só descobrir. Quando esse menino toca, é incrível ver ele tocar. Ele é um dos maiores guitarristas, ele tem uma facilidade muito grande. Só que se isso fosse apenas por uma questão cultural, era talento. Mas quando ele faz isso a serviço do reino, ele usou dons e talentos a serviço do rei. Esse talento vira um dom.
vira um dom. Toda vez que eu consagro o meu talento na mão de Deus, ele vira um dom. O duro é quando eu uso o talento para o meu bel prazer, para manipulação. Não sei se eu posso fazer isso, mas tem um rapaz aí, cara novo, que está nas mídias fazendo um monte de cura, profecia, expulsando o demônio, fazendo baladas. O cara está causando muito. Ele está falando sobre a alegria, sobre poder, mas não tem base doutrinária nenhuma. E foi descoberto como ele conseguiria fazer isso de forma de manipulando. Ele conhece a necessidade do povo, a dificuldade do povo. Semana eu atendi um rapaz aqui que está frequentando a nossa igreja, 14 anos de Universal. Ele já deu uma casa. Ele quase quebrou o negócio dele porque ele pegou todas as entradas da empresa dele e doou nas fogueiras santas. E ele, olhando para mim, disse: pastor, eu entendo que ser cristão é ser próspero. Eu vou ser próspero, eu preciso ser. Foi isso que me ensinaram a vida inteira. Pessoas que têm talentos. E o primeiro talentoso foi um cara que quis comprar o poder do Espírito Santo, que chegou para Pedro e falou: quanto que você vende esse negócio para mim? Onde que está escrito isso? E Pedro olhou para Paulo, né? Olhou para ele e falou: afasta de mim, demônio. Você não tem parte com o reino. Ali começou a Universal, ali começou esse tipo de coisa. Sérgio, acho que é Sérgio. Está ali no livro de Atos. Que ele vai e quer comprar o poder do Espírito Santo, porque quando vê os apóstolos impondo a mão e vê o demônio saindo, porque ele perde um negócio, porque ele tinha uma mulher endemoniada que fazia as coisas para ele, e Pedro liberta ela do demônio, e ela aceita, e ela recebe os dons. O cara olha para Pedro e fala: quanto que é isso? Me ensina como é que você fez isso. Me ensina. Porque se eu tiver isso, eu vou ficar rico. Nós vimos que todos nós temos um dom, né? Nós vimos as listas dos dons que tem, ok? Todos os dons que a Bíblia apresenta, tá? Nesses textos. Tem TI aí? Tem comunicação visual? Tem gente que sabe fazer podcast? Hoje isso é um dom ou não? Onde a gente pode colocar isso aí? Podcast, mídia, Facebook, 1 Minuto com Deus, YouTuber. Dá para encaixar nisso aí, não? Oi? Administração, não? Onde é que a gente pode colocar? Ensino? Quem mais que a gente pode colocar? Oi? Comunicação criativa. Onde mais a gente pode colocar isso aí? Evangelismo, não? Pode colocar em evangelismo? Então aqueles caras que estão ali, eles têm dom espiritual ou não? É só capacidade, só estudo.
Eles podem botar um monte de fake lá também. Se eles usarem aquilo para fake, o que é? Demônio. Tá bom? Outra coisa que a gente viu. A gente foi passando todos os dons, certo? Um por um, comentamos eles. E nós chegamos no dom de línguas. Nosso grande problema foi a palavra. Qual a palavra? Qual é a grande palavra? Qual é a palavra mais complicada no dom de línguas, conforme hoje nós vemos? Palavra o quê? Estranha. Por quê? Não, porque está escrito na Bíblia de forma estranha. A palavra estranha aparece na Bíblia de forma estranha. Por que aparece na Bíblia de forma estranha, a palavra estranha? Nós vimos. Por quê? Porque ela não está na Bíblia. A Bíblia aparece desse jeito o texto no original. Dá uma diferença. Tem diferença no 14:1 aí e aqui? Qual a diferença desses dois textos? Desses três textos, né? Eu peguei 3 Bíblias diferentes. Tem diferença? O verso 2, porque o que fala a língua estranha. O verso 14:2 dessa outra Bíblia, porque o que fala a língua estranha. E aqui, porque o que fala em língua. Qual a diferença? Aqui é estranho. Aqui é um idioma. Aqui é ininteligível. Aqui é inteligível. E por que a gente entende que é uma língua inteligível? Pelo contexto, lembra? Quero que faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis. O que profetiza é maior o que fala em línguas, a não ser que haja intérprete. Nós vimos que todas as coisas inanimadas têm sentido o som. Nós vemos que a batalha, se não tiver o som certo, não vai para a batalha. Assim também, vós, se com a língua não pronunciardes palavras, o quê? Inteligíveis, ninguém vai entender o que vocês estão falando. Há tantas vozes no mundo e todas as vozes têm significação. Ou seja, se você olhar o animal, você identifica o animal pela voz dele. Não tem como você não identificar um animal se não for pela voz dele. Tá? Nós vimos que todos os dons são para edificação. Tá? O que fala em língua também precisa interpretar. Por quê? Para que o meu espírito e eu também tenha frutificação, crescimento. Vou orar com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Então isso é até um princípio batista, que quando nós oramos, as pessoas, elas nos acompanham em oração. Então, quando alguém está orando aqui, ele está orando sozinho? Quando eu oro sozinho aqui na igreja, o que acontece? A igreja está orando junto. E como é que vocês estão orando junto comigo? Como que vocês oram junto comigo? Concordando, glorificando, confirmando a oração. Agora, se todo mundo orar junto, como é que a gente vai fazer isso? Não tem como fazer isso. Assim, eu até brinco uma vez, eu dei aula para os nossos irmãos da Assembleia de Deus, e eu dei aula de educação religiosa cristã. E eu nunca começava orando com eles, eu já começava a aula, e aí no final eu encerrava com uma oração, já estava no final. E um dia eu chamei a Marli para fazer
a prática da aula, né? Da aula mesmo, assim. E um dos princípios que a gente tem de educação religiosa, quando você prepara uma aula, é sempre começar com uma oração, né? E a Marli foi começar a orar, cara. Pediu para todo mundo ficar em pé, vamos orar. Quando ela falou, vamos orar, aquilo veio abaixo. E ela olhou para mim e ela falou, e agora, o que eu faço? Eu falei, você que começou, você que termina. Aí você tem que começar a dizer, amém, amém, amém. Aí todo mundo vai parando. Mas essa irmã Marli sofreu naquele dia. Ela falou, e agora? Eu falei, agora, filha. Você começou, você que termina. Então, tem até algumas coisas que, quando eu dei aula, eu pedi para eles escreverem o sermão, porque eu também dei aula de homilética. E em alguns irmãos mais simples, eles escreviam no próprio sermão. Agora é o momento deles glorificarem a Deus. Eu vou dizer glória a Deus. Eu entendo que esse é o momento que Deus fala com você. Se você quiser glorificar, é porque você está o quê? Sentindo. Deus tocou em você. Eu estou aqui na frente, eu dou uns glória. Pode na Igreja Batista dar glória a Deus? Pode ou não pode? Faz isso alto. Lógico que pode. Eu posso dizer aleluia, eu posso dizer amém, lógico que eu posso. Agora eu tenho que ter bom senso. Às vezes está o culto ali, e eu lembro, desculpa assim ser um pouco jocoso, mas a gente estava num congresso de pastores, e o pastor pregando, e havia um senhor, né, Naamã Mendes, o cara fala um presbiteriano, ensinando aquela coisa bem tranquila, e de repente, aleluia, aí todo mundo, mas tomava um susto tremendo, assim, eu ficava, aí ele sentava, um senhor bem gordo, né, daqui a pouco a gente olhava para ele, aleluia, quando ele ia cair assim, assustava todo mundo, né? Assim, assustava. Acho que teve uma outra vez aqui que veio uma senhora aqui no culto nosso, né? Sentou bem aqui, eu estava pregando, daqui a pouco a mulher dava uns glória assim. Nossa, Bom senso. Vamos falar mal dos outros. Esse padrão de gritar e de glorificar dessa forma nessas igrejas, vocês acham que essas pessoas têm esse comportamento por quê? O que a gente pode interpretar que é esse comportamento? Aprenderam outra coisa. Força do hábito, mas eu acho que tem alguma coisa além disso. Autentificar. O que é? Pode falar. Ela não quis falar, ela quis ser mais santa. O que foi? Não, eu acho que é tipo como se quisesse mostrar que está em santidade. Aí precisa se afirmar. É uma autoafirmação, ou fazer com que as pessoas a identifiquem como quem? Espiritual. Talvez mais espiritual que os outros. Tá? Então talvez eu esteja sendo maldoso nisso aí. Não, mas a gente pensa mesmo isso. Em alguns casos, é como se essa pessoa tivesse mais sensibilidade do que outras no culto. Também. Você pode ter certeza que a maior parte das pessoas que tem esse tipo de necessidade tem uma tremenda baixa autoestima.
Robson tocava numa banda que eles eram totalmente adeptos a, como que é que falava antigamente? Espontânea, adoração espontânea. E eu não sentia vontade de ficar de pé, de ficar jogada no chão, eu não sentia, tipo assim, eles oravam e eu não conseguia cair, nem falar em línguas. E eles me julgavam, eles falavam que eu era fora da... É. E aquilo me deixou muito mal como cristã, assim, eu achava que eu não era crente, que eu não que Deus não tinha nada comigo. E aí, com o passar do tempo, uma vez a gente foi tocar e eu cheguei na igreja, tinha uns, sem brincadeira, acho que umas 40 garrafas de água, de óleo. E aí, tava um frio, eu falei, Robson, isso aí não é para jogar nas pessoas, não, né? Ele falou, não sei, mas eu acho que é. E uma das meninas que cantava, ela tinha o cabelo comprido, assim, ainda ela veio no carro falando que tinha comprado uma calça jeans, pagou R$300, e beleza. E aquilo, e a hora que começou a orar, eu vi que aquela garrafa de água jogando nas pessoas, e eu falei assim, eu lembro que eu orei assim, falei, Senhor, eu não quero isso, porque eu vou perder minha paz aqui. Porque eu não compactuava com aquilo. Todo mundo da igreja, todas as pessoas foram molhadas com aquele negócio, menos eu e ele. E aí eles falavam pra ele que eu atrapalhava o ministério dele. Sim, lógico. Eu não vou fazer o quê? Mas... Eu não conseguia. E eu não entendia por que as pessoas caíam e eu não. Você também foi? Eu não gostei, eu fui embora, eu falei que isso aqui não é de Deus, não. Deixa eu ir embora desse lugar, peguei. Você não caiu. E você levou também. O problema não foi ela ter ido, o problema foi ela ter te levado. Não vamos falar isso. Tá. Não, vamos. O que eu quero dizer para vocês. Esse cara não era nada. Imagine um à toa. Só que não era essa igreja, era uma Não, outra. eu sei. Era um à toa. Eu quando conheci ela, minha família inteira é católica. Eu tenho o irmão da minha mãe, padre. E só que eu tava, tipo assim, final de semana ia na missa, outro não era aquele negócio. Aí foi quando eu conheci ela. A irmã. Daí ela frequentava, como que chama? Comunidade da Graça. Daí, vamos começar. Daí o primeiro culto que eu fui com ela, aí tinha uma menina do lado. Não lembro. Só sei que teve uma menina que estava sentada do meu lado e começou. Eu peguei e saí correndo, cara, da igreja. Aí eu falei, lembra? Eu fiquei assustado. Falei, meu, isso aqui não é coisa de Deus, não. Daí foi que foi, eu saí fora. Tem gente que gosta. O que eu quero dizer é o seguinte, gente, nós não vamos entrar nesse mérito se é de Deus ou se não é de Deus. Amém? Não é isso. Eu não sei. Eu não consigo ver isso dentro daquilo que a palavra de Deus está me dizendo. Eu tenho que ter a minha base bíblica. Tá? Eu tenho que ter a minha base bíblica. Uma das coisas que fizeram com a Igreja Batista Memorial em Jundiaí, o tempo todo, vocês que vieram de uma igreja pentecostal, e quando vocês falam que vem para cá, eles dizem o seguinte, como que você vai numa igreja que não tem o Espírito Santo? É ou não é? Como é que você vai para uma igreja que não tem o Espírito Santo? Não é isso? Não foi que falaram isso para você, Sarinha? Minha mãe, principalmente, né? Foi a mãe dela. Até o dia que a mãe dela veio. O dia que a mãe dela veio, eu já fui abraçar a mãe dela. É que o senhor não falou que foi para Ponte Preta, senão... Ela é do Guarani? Abafa. Aconteceu comigo duas coisas. Eu recém-convertida e eu comprei Antigamente eu usava casaquinho, né? Eu tenho 54 anos, então, isso eu com 22 anos. Eu comprei um casaco e uma saiona dessa cor. Aí uma pessoa... Inteirinho. Aí uma pessoa olhou para mim e falou assim, você está parecendo a Bomba Gira. Aí eu falei assim, eu sou imagem e semelhança de Deus. E aí, eu sou baiana, né? E eu vim do candomblé, meu pai era.
E toda vez que eu orar, invocava o demônio na minha cabeça. Não. Aí um dia, eu cansada disso, porque toda vez fazia roda de oração, Já sabia que você veio educando uma mulher, já colocava. vamos derrubar. E outra, se ela cai, ela é grande. Aí, um dia nesse meio, nessa oração, eu falei: Senhor, eu te recebi. Eu creio no Senhor, eu não aceito mais colocar a mão sobre a minha cabeça e ficar invocando o demônio sobre mim. Aí outra pessoa na roda caiu. Aí falou assim: você está aí. Achavam que estava em mim o demônio, gente. Então, eu sempre falo, a palavra tem que ser pregada, não importa o que eles acham, a pessoa vai entender, o Espírito Santo vai estar nela e uma hora ela vai fazer a diferença e fazer as suas escolhas, né? E sair. Olha, eu vou dizer, eu entendo que tem nesses lugares que Deus age e usa e transforma a vida. E talvez esses irmãos não dariam certo aqui. Eles iriam dormir nesse culto. Eu vou confessar que eu sentia falta dos louvorzão agitado, pulando, dançando, batendo palma. Eu sentia falta. Agora você fala isso. Na hora que você preencheu a ficha, você não falou. Eu pedi para o Senhor para ficar aqui quietinha, bonitinha com ele. E hoje, como que é esse processo? Uma bênção, eu não tenho. Agora. O inverso agora é mais difícil, né? É. Porque quando você vai, já incomoda. O inverso é difícil. Mas quando a gente... Você imagine eu fui criado no Brasil para Cristo, gente. Eu fui para a congregação de remidos para Jesus. Eu era o profeta da igreja com 13 anos. Eu curava, eu era usado para curar pessoas, para trazer profecia. Com 13 anos. Faziam fila na rua da minha casa para eu orar. Vocês estão escandalizados? Pouco. Vocês não sabiam disso? E agora? E eu creio que Deus me usou. E muitas famílias foram salvas. Você não podia sorrir. Enquanto eu estava na unção do Espírito Santo, enquanto eu não era um menino. Porque eu queria jogar bola, eu queria brincar, e aquela crentalhada fazendo fila na minha rua. E aí eu me sentia na obrigação de falar o que eles queriam ouvir. E eu queria jogar bola. As pessoas têm essa necessidade. E aí? Caíram da fé? Então, quando eu estou falando aqui, é porque eu vivi isso. Eu experimentei isso na minha vida. Você imagine eu entrar numa igreja batista. Você sabe qual que era a minha visão da igreja batista lá porque a igreja batista fica na avenida principal do nosso bairro, onde os ônibus passam. E na frente da nossa igreja, como ela foi organizada por americanos, na época de um projeto que houve no Brasil chamado Cristo, a Única Esperança, do Billy Graham, não sei quantos se lembram disso, acho que não tem nenhum crente velho aqui. E eles abriram muitas igrejas no Brasil. E todas as igrejas que eles abriam, eles colocavam uma cruz. Cristo, a única esperança, né, Angelita? E eu passava na frente de uma igreja batista e via aquela cruz. O que eu achava que os batistas eram? Crentes, católicos disfarçados de crentes. E eu jogava bola com os caras dali. E os caras não eram tão crentes também. Então era muito complicado. Somente pela força de uma menina que eu poderia ir para a igreja. E aí quando eu chego lá, ela tem namorado, pô, é brincadeira. A irmã me enganou feio.
era uma prima minha. E aí, quando eu vou lá, se a prima não serve, encontrei a Marli. E aí, quando eu chego na minha vida e falo que eu vou ser crente, você imagina o escândalo que era na vila eu ser crente. E para minha família, que era da Congregação Cristã do Brasil, e que tinham saído porque eu tinha aprontado numa das igrejas que a gente era. O pastor da nossa igreja lá, Batista, ele sofria. Acabava o culto, eu já estava na porta. Acabava o culto, já esperava ele, o Titão. O senhor falou isso, não concordo com isso. O senhor falou isso. Aí o que ele fez? Ele me mandou para o seminário, porque ele não aguentava mais eu fazer pergunta para ele. Porque além de ter passado nas igrejas pentecostais, eu fui para os Mormons. Eu me batizei nos Mormons. Não fala mal de mim, fala que eu era um menino em busca da verdade. Na primeira igreja batista, lá no centro. Então, lá eu conheci o Evangelho, né? Que eu fui criada numa família super católica e me converti. Só que umas experiências que eu tive lá não foram boas. Acabei me afastando, ficando 10 anos afastada, né? As pessoas caírem no chão, né? Aí de repente você tem que cair também. Eu, né? Fui obrigada a cair. Então, é umas coisas assim que tinha lá, e alguns livros também, né, que eram escritos, estudar na escola bíblica era aquele, sim, do pastor da igreja, e ele era considerado um Moisés, né, e também as pessoas que eu conhecia tinham um quadro com a foto dele. Então, Primeira Batista, hoje não é mais, né? Hoje Então eu acabei me afastando do Evangelho por isso, né? E o senhor conheceu o irmão Antônio Silvestrini? Aí tinha esse irmão. Ele tinha o dom de raio-x. Esse senhor saiu de lá e abriu a igreja dele, chamado Pastor Antônio. Ele é falecido. Ele era mais do que o Moisés. Ele era um pouquinho mais moderno. Ele era uma máquina de raio-x. Raio-x espiritual. Ele tinha uma coisa chamada raio-x espiritual. Sim. E ele interpretava as línguas também, que quando eu cheguei na igreja, ele falou, uma irmã falava em línguas e ele interpretava. Tinha isso também. Todo mundo, ele já encostava? Sim, ele já, o primeiro dia que eu fui lá. Mas todo mundo falava em línguas lá também, mas não interpretava. Não, era só ele que interpretava. Ele sabia todas. Então, Bom. eu, assim, algumas coisas, assim, eu não me encaixei. Eu tive uma pessoa aqui que frequentou essa igreja dele e tinha saído porque ele chegou e falou, Deus está me revelando que você está com câncer no útero. E ela falou, não estou. Ela falou, Deus mostrou que você tem. Ela falou, não tenho. Mas você tem? Não, não tenho. Como você sabe que você não tem? Porque eu não tenho útero. Oi? Era a irmã do lado. Se você não tem, agora você vai ter, em nome de Jesus, tenha útero com câncer. Gente, mas nós vamos entrar nisso. Mas mesmo assim, pessoas continuam acreditando.
Eu o conheci porque eu tenho uma casa e o vizinho dessa casa era genro dele. E ele tinha ido à casa do genro armado para buscar a esposa, porque a esposa tinha saído da igreja dele. Orarei com espírito, mas orarei com entendimento. E aí, eu queria trabalhar com vocês um conceito hoje, dentro daquilo tudo que a gente está dizendo, olha lá, como vai dizer amém, né? Isso tudo a gente trabalhou. Mas eu queria muito entender um pouco isso aqui, ó. Irmãos, não sejam meninos no entendimento. Meninos na malícia a gente tem que ser, mas não no entendimento. Está escrito: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim não ouvirão, diz o Senhor. Isso aconteceu ali em Atos 2. Nem todos ali se converteram. Ali em Atos 2, essa profecia se cumpriu e se cumpre até hoje. Mas eu quero que vocês pensem isso. Hoje, esse versículo, as pessoas buscam o dom de línguas em função disso ou não? De sorte que as línguas são um sinal para não para os fiéis, mas para os infiéis. O que vocês entendem desse versículo? As línguas são um sinal não para os fiéis. Por que eu quero o dom de línguas? A minha mãe sofreu a vida inteira. Minha mãe morreu com um sofrimento muito grande. Minha mãe não falava em línguas. Olha, assim, se tinha uma pessoa consagrada, uma pessoa que orava, que buscava a Deus, uma pessoa extremamente correta era minha mãe. E ela não conseguia. Quantas pessoas frustradas hoje tem dentro da igreja porque não fala línguas? Tem ou não tem? Ora, busca, vai nas campanhas, vai em oração e fala. Não fala. Oi? O quê? Não, agora você me escandalizou. Porque a gente é criado lá, desde pequeno, com a intenção de buscar. Então, às vezes, dependendo do culto, após o culto, venham para frente aqueles que querem receber o dom, né? Então, eu acho que depois que eu vim para cá, a gente tem um receio assim muito grande, né? Um medo. Estou mudando para o lugar certo, uma igreja muito quieta. Não que eu fosse do barulho, não sinto falta. Não, quieta na palavra, né? No louvor é diferente. Eu até, igual a irmã falou ali, a gente sente falta do barulho, né? Mas é uma coisa que dá um medo, porque a gente fica na dúvida. É para falar? Deus está aqui, Deus não está aqui. Tanto que a minha mãe, eu vou confessar, ela falou, parece um culto sem vida. Parece missa. E a gente sente isso quando vem para cá. Não tem o Espírito Santo. Se você não fala em línguas, você não tem o Espírito Santo. Você não foi batizado no Espírito Santo. Se você não foi batizado no Espírito Santo, tem alguma coisa na tua vida. Danou. Veio do candomblé, talvez seja isso. Aí que está, nós temos uma coisa, por exemplo, por que o católico, mesmo lendo a palavra, não crê na palavra? Porque a tradição é maior do que a palavra. A tradição ali é maior. A experiência é normativa e não a palavra. O que
O que é norma, o que é de Deus é a experiência. Não importa o que a palavra diga, importa o que Deus fez para mim. Tá? Vocês lembram de um programa que havia, Linha Direta? Tem gente que é linha direta. O cara tem linha direta com Deus. Ele é o representante de Deus. Como na Igreja Católica, o que é importante? Por exemplo, você é membro na Igreja Católica? Existe membro de Igreja Católica? Oi? O que você é da Igreja Católica? Fiel, mas você não é membro. Você sabia que nem a freira é membro da Igreja Católica? A freira não pode opinar, a freira não pode falar, a freira não pode tomar uma decisão sequer, ela não pode contrariar nada. Só o clero pode decidir. Quem faz parte da Santa Igreja é o clero. Vocês são fiéis. Eu estava ouvindo agora um padre, essa semana, dizendo da gente, do protestante. E ele dizendo, gente, o que a reforma fez foi uma estupidez muito grande. Ela deu a Bíblia na mão de qualquer pessoa e qualquer pessoa pode interpretá-la. Sem critérios, sem orientação, sem estudo. Um padre falando isso da gente. E um dos princípios da reforma de Lutero era: todo cristão tem dado por Deus a autoridade pelo Espírito Santo de interpretar a palavra. Tá? Então, o que acontece aqui? O dom de línguas, ela vai atestar o infiel. O dom de línguas, ele é dado para que aquele infiel creia e não para o fiel. Aqui nós invertemos, o dom de línguas é um atestado de espiritualidade para o crente. É um atestado para quando eu prego, você acreditar que é Deus que está falando. Porque cada 5 palavras eu uso uma língua. Eu estou pregando, eu uso uma língua. Cara, eu não consigo ouvir, eu não consigo entender. Porque quando eu estou prestando atenção, quando eu estou entendendo... Você vê que toda vez que um pregador, quando ele está pregando e ele usa a língua, a igreja inflama. Agora eu fiquei com medo. Entendendo? Então, assim... a pessoa está ali pregando, ela do nada, ela começa... E aí a igreja vai toda. Então, é uma inversão disso. Olha lá. De sorte que as línguas são um sinal... Para quem? Para os infiéis. Por quê? Porque o infiel, ele vai ouvir na língua dele a mensagem de Deus e ele se converte, ele vai olhar e vai dizer assim, como que eu estou entendendo isso? Como que esses caras que falam português, pô, eu estou aqui, eu sou um alemão, eu sou um japonês, eu sou um, sei lá, um americano, eu sou um inglês, eu sou um irlandês, eu sou um russo, eu estou entendendo tudo que esses caras estão falando. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Fala com eles uma saudação. Eu não falo português. Esse cara não sabe falar nada de português, mas presta uma atenção tremenda. Quanto tempo, Brasil? Brasil, quanto tempo aqui?
Um mês. Um mês. Uma mês. Ele vem todo o culto. Quarta-feira. Uma pessoa, eu fui cumprimentá-la lá. Seja bem-vinda. Ela falou, pastor, esse aqui é meu esposo. Prazer. Ele falou, ele não fala português. Ele é indiano. Ele é do hinduísmo. Mas ele gosta daqui. Ele já admite que existe um Deus. Por que a profecia não é um sinal para os infiéis, mas para os fiéis? Você está vendo que houve uma inversão aqui? Não tem uma inversão? A gente usa a profecia para os infiéis. Como que eu uso a profecia para os infiéis? Quer ver? Essa noite o Senhor está me revelando. Eu sei que entrou alguém aqui com algum problema. Nossa, na hora que eu falei isso, tua cabecinha fez assim, ó. Tua cabecinha levantou. Eu sei que você anda sofrendo. Eu sei que você está passando por lutas e lutas que você vem trazendo a tua vida toda. Mas o Senhor essa noite manda te dizer, eis meu servo, eis que eu te amo. Começa a chorar, vai. Amém. Às vezes Deus fala mesmo. Essa noite o Senhor aqui num grupo de jovens, eu sei que você está aqui, eu sei que você veio aqui em busca de alguém. Eu sei que o teu coração, o Senhor manda te dizer que a tua já está preparada, está preparada. O que é teu, o homem não leva. Você recebeu? Você quer falar comigo depois do culto, é isso? É? Cadê o microfone? Se você quiser falar comigo depois do culto, a gente conversa. Eu acho que quando as pessoas vêm num culto, numa reunião, esquecem que a comunicação ela não se resume só na palavra. Ela tem todo um conjunto de expressões e sinais que o ser humano, ele internamente, ele está apto a entender. Não é só o que é falado, é como é falado e todo o ambiente. O culto todo Deus fala. Exatamente. E às vezes Deus vai falar no primeiro cântico. Deus vai usar aquela menina que está aqui ministrando. Até o senhor brincando, aí, brincando na minha direção, não era o que o senhor estava falando, é o jeito que estava falando, que às vezes pode pegar no entendimento da pessoa e a pessoa se sentir sensibilizada e falar assim, nossa, ele está falando comigo, é isso mesmo que eu queria falar, e ele está lendo o meu pensamento, eu preciso falar com ele, é isso. Existe um filme terrível chamado Fé Demais Não Cheira Bem. É o nome do título do filme, pode procurar. Fé demais não cheira bem. Fala, Tecla. Eu frequentava carismático na igreja católica e fui para sabe aqueles encontros que tinha lá no Cerco de Jericó. Cerco de Jericó. E o pessoal caía e falava em línguas e eu ficava assustado olhando, né? Aí em outras reuniões também. Católico carismático, ela não está falando de igreja pentecostal, não é isso? As pessoas faziam reuniões e as pessoas também falavam em línguas e caíam. E eu comecei a ficar incomodada.
Aí, quando chega o dia de se confessar, eu digo, hoje eu vou falar com esse padre. Aí, cheguei para ele e disse assim, é o seguinte, eu queria que o senhor me explicasse por que é que eu não sinto nada, eu não falo, eu não caio, eu não estou ali, fico assustada, quero saber por que é que não acontece comigo. Aí ele disse assim, porque a senhora não se entrega. Eu digo, eu me entrego. Eu me entrego é muito, mas não acontece isso, não. E eu estou achando que está todo mundo mentindo. Então a senhora se entregou ali. Se a senhora, o que a senhora estava fazendo era se entregar ali. Eu não acredito e eu estou com problema. Então, Mas tá mesmo, a senhora tá. Eu queria te falar, é isso. A senhora não se entrega mesmo. Por que a senhora não se entrega? Por uma coisa chamada racionalidade. A senhora é emotiva, mas é racional. Sempre todo mundo acha que eu sou um bruto, que eu não me emociono. Gente, na hora que eu me emociono, pode ter certeza. Aquilo me tocou muito. Porque eu sou muito crítico. Eu analiso, eu avalio todo lugar que eu vou. Eu fui num retiro espiritual maravilhoso, chamado AFA, América Fogo do Amor, de coreanos, 5 dias. No primeira ministração, Marli olhou para mim, eu olhei para Marli e falei, eu vou embora. Ela falou, você vai sozinho. A gente já entrou aqui e Deus vai falar com a gente. Eu fiquei, porque eu quis. 5 dias com aqueles coreanos. Na hora que acabou, a Marli falou, agora a gente vai embora, acabou, você está livre. Eu falei para ela, não, aqui está o nosso. Que é o AMA. Quem já fez o AMA sabe. O AMA nasceu desse projeto. Eu fiquei ali, tinha coisas que eram absurdas, mas tinha coisas maravilhosas. E nós fomos interpretando aquilo à luz da palavra. E hoje a gente tem um projeto de vida espiritual, de vida com Deus. A gente tem um acampamento. Que não é esse tremendo, esses exageros de igreja celular, que não é os exageros do AFA, mas que é algo voltado para nós. Né, Lê? O AMA. Que é, a gente vive todas as emoções na presença de Deus de uma forma muito fundada na palavra. Na palavra. E é um dos projetos aqui que mais me consome tremendamente. Eu saio moído do AMA, Né? E depois da pandemia, faz 3 anos que a gente não faz. Querido, eu sei que o tempo avançou, mas eu quero que vocês fiquem com esse versículo. Isso é bíblico. Amém? Pode. Acho que o microfone está aí. É que quem está em casa não ouve. Yara, é isso. Por isso que tem que ficar com o microfone. Eu me batizei aqui e essa é a minha igreja, né? Mas em uma situação de que eu fui viajar com uma família crente e eles iam numa igreja pentecostal, né? E eu e os meninos acompanhamos eles no culto com eles. E eu falava, mas que é muito diferente, né? Mas enfim, eu tinha uma dor
no braço direito era uma epicondilite. O que o Guga tem como tenista, eu tinha essa tendinite por causa de escovar cabelo. E uma irmã, num culto desse, era na Bahia essa igreja. A gente estava em Ilhéus, né? Era com a família da Antonieta. Sim. Né? E aí ela falou, Yara, você está passando uma fase difícil, aí vou levar você e os meninos para ficar lá na casa da minha manhinha. Eu fiquei 10 dias lá com eles e ia no culto com eles. E um dia uma senhora veio orar, ela pegou no meu braço que doía, ela orou, e eu pensei, orou durante o culto, e eu voltei para casa, e eu falei assim, Senhor, eu vou fazer o natural e o Senhor faz o sobrenatural. Fiz as fisioterapias, eu não tenho, nunca mais eu tive dor no braço. Né? Amém. E eu entendo que eu fiz o natural, tomei os medicamentos, mas Deus fez o sobrenatural. E uma segunda vez que eu tive uma experiência foi assim. Tinha uma pessoa que trabalhava no salão, que ia numa igreja pentecostal, e ela sempre me convidava para ir ao culto. Eu falei assim, eu vou um dia, né? Fui com os meninos, não gostaram. Mas eu fui com ela, e aí eu falei, nossa, que estranho. E eu acho que eu julguei, né? Eu falei assim, não, isso não pode ser verdade. E um dia, eu aqui no culto, na Igreja Batista Memorial, vieram palavras que eu nunca tinha pensado na minha vida, na minha mente, né? E aí eu falei, será que é isso, né? Eu falei assim, mas eu vou ficar quieta. E essas palavras de vez em quando vêm na minha mente, e eu sei o que elas significam, né? E eu falei assim, amém, sou eu e Deus. Amém. E guardei isso para mim e fico com isso, né? Como edificação para mim. Então, essas são as duas experiências que eu tive. Que vocês têm. Olha, a gente tem muita coisa para falar, mas não dá. Mas também que vocês levem isso para casa, até para não terem alguma interpretação errada. A palavra de Deus diz assim, mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que eu não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá que ser morto. Mas talvez, se vocês se perguntem, como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor, se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer nem se cumprir? Essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção. Não tenham medo dele. Deuteronômio 18, de 20 a 22. Amém? Isso tudo eu acho que está sendo um tempo bom, né? Um tempo gostoso esse da gente compartilhar aqui com vocês, tirar as dúvidas. Vai ter mais coisa aí, né? Depois a gente vai trabalhar esses textos, tudo, o que é profecia, tá bom? Vamos orar. Pai, nós queremos agradecer por essa manhã, pela Tua palavra, por tudo que nós vimos e ouvimos. E nós queremos, ó Deus, viver na Tua palavra, viver os Teus princípios e os Teus ensinos. E ser bênção, ó Deus, para aqueles que estão ao nosso redor. Leva-nos, ó Deus, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém? Só para a gente encerrar, Yara, domingo retrasado tem vindo uma família aqui para a igreja. E ela sentou ali, ela viu a gente pregando, ela é nova, ela falou, Senhor, eu queria tanto uma palavra, eu preciso ter uma Bíblia, Quando acabou o culto, esse casal, a Gi e o Edson, que estão trazendo eles, o Edson chamou eles lá no fundo e falou, eu comprei essa Bíblia essa semana, para estudo meu. Mas Deus tocou no meu coração que eu quero te dar de presente, e entregou para ela. Coincidência? Eu não creio. Amém? Com Deus.